Assista agora Minha Cidade. Olá, a partir de agora a TV Cidade apresenta para você, aqui em Presidente Prudente, uma entrevista especial com o senador Aloísio Nunes Ferreira. O senador, depois de passar por vários setores políticos importantes desse nosso país, hoje tem know-how, sem dúvida nenhuma, para ser um nome forte, até mesmo para ser aí candidato no futuro bem próximo à presidência da República. Estava analisando a ficha, o trabalho, né, o currículo do senador e, sem dúvida nenhuma, a gente vê que desde 1979, quando chegou ao país, ele filiou ao PMDB, depois de filiar ao PMDB, ele foi deputado estadual, deputado federal, vice-governador, ministro da Justiça do governo Fernando Henrique Cardoso e, é lógico, recentemente ele trabalhou na Casa Civil com o governador José Serra e hoje é o senador com uma votação espetacular, o mais votado do país, com 11.200.000 votos. Senador, isso dá uma responsabilidade muito grande, mas para o político sério, político honesto, isso não é trabalho, né, senador? Prazer falar com o senhor. Prazer também. Me desculpe, eu estou aqui, a paisana, você está todo bonito, e eu aqui com essa camisa de esporte. Peço desculpa aos nossos espectadores, é que... Trabalho, né, senador? Passando aqui por Presidente Prudente, mas estou aqui em casa, me sinto em família, de modo que o nosso espectador vai me relevar o fato de não estar com a gravata. Tá certo. Mas não é o hábito que faz o monge, né? Sem dúvida. Mas eu tenho fui realmente muito bem votado no Estado e aqui na região, realmente fiquei em primeiro lugar, graças a um trabalho que foi feito com muito afinco pelos meus companheiros, pelos meus amigos, que confiaram em mim, né? E agora o grande desafio é estar à altura dessa votação e dessa confiança, que é o que eu procuro fazer no meu mandato de senador. Eu acompanhei o trabalho, senador, aqui na época da campanha, inclusive aqui nesse clube mesmo esteve presente a dona Lu Alckmin, a esposa do senador na época da campanha, eu estive presente acompanhando também. Isso. E a gente sabia da responsabilidade do Estado, a responsabilidade do país na escolha. Hoje a gente acompanha o governo federal, assim, com uma certa preocupação. Eu estive até conversando com o senhor hoje durante a tarde, numa entrevista. A gente questiona principalmente esse problema hoje no governo, que não é hoje. Esse problema já é um problema sério no governo federal. A gente está vendo aí situações de denúncia, situações de mostra de corrupções ou possíveis corrupções, e hoje envolve o ministro, num momento importante do país, que é o momento em que estamos preparando para um evento mundial, que é a Copa do Mundo. Isso preocupa, senador? Com Copa do Mundo ou sem Copa do Mundo, o que nós temos aí é realmente uma ação sistemática, no caso do Ministério dos Esportes, sistemática, coordenada, e que vem de muito longo tempo, né, saqueando dinheiro público que devia ser aplicado no desenvolvimento do esporte, no apoio ao esporte, especialmente ao esporte amador, né, que é tão importante para a formação das pessoas, para a vida saudável, e que, no entanto, foi desviado para organizações fantasmas, para políticos corruptos, né, para engordar a caixa de partido político. Isso é muito ruim. E ruim também porque não é o primeiro caso, né? Nós tivemos, só neste ano, nós tivemos o chefe da Casa Civil, o ministro Palocci, que teve que sair do governo porque descobriram que ele ficou milionário em pouquíssimo tempo, sem saber explicar direito como foi isso. Nós tivemos o caso do ministro da Agricultura, nós tivemos o caso do ministro do Turismo. Esse chegou a pagar motel com verba pública. Quer dizer, é um negócio maluco. Não é? E temos ainda suspeitas gravíssimas envolvendo a mesma manobra, que é dinheiro oficial para ONGs fantasmas, no Ministério dos Esportes, dos Transportes, desculpe, do Ministério do Trabalho e também no Ministério das Cidades. Sem falar em quem abriu a fila, o primeiro de todos, que foi o ministro dos Transportes, né? Aí caiu o ministro e caiu toda a estrutura do DENIT. Então não é uma coisa, é difícil você... Quer dizer, não é algo assim específico ou algo pontuado, né? É um escândalo que você não improvisa. Isso vem sendo há muito tempo. Eu acredito que foram
foi uma herança que a atual presidente recebeu do seu antecessor, mas de alguma maneira ela aceitou essas indicações e ela era chefe da Casa Civil e, portanto, conhecia bem essas pessoas, da maneira como estavam agindo. E eu espero que realmente a presidente tome a atitude que todos nós esperamos que tome, não apenas cortando a cabeça, mas fazendo realmente uma limpeza profunda nesses organismos que estão totalmente corrompidos, de alto a baixo. Tá. O senador, eu acompanhei numa entrevista, se não me engano, você pode até me corrigir, na revista Veja, que numa semana dessa aí, o senhor, mais os componentes da oposição, deixaram o plenário justamente por preocupação de medidas provisórias que estão sendo implantadas de forma, assim, de uma forma, vamos dizer assim, acho que com bastante frequência. Está preocupando o trabalho do Senado, esse tipo de situação? A medida provisória, para o nosso telespectador saber, é um tipo de legislação que só pode ser usada, só poderia ser usada em casos muito excepcionais. Porque na medida provisória, o presidente da República se substitui ao Congresso. Ele baixa um ato que tem força de lei desde o momento em que é publicado. Só depois é que o Congresso examina para validar ou não validar aquilo que foi editado pelo presidente da República. Então é uma lei provisória que dura pelo menos 6 meses na provisoriedade, mas criando efeitos, né? E o Congresso só examina a posteriori. Então, esse é um caso, essa é uma modalidade de legislação que não existe só no Brasil, existe em outros países, mas tem que ser usado excepcionalmente, né? Não é uma coisa para você estar com o presidente fazer todo dia. E, no entanto, a cada semana são 2, 3, 4 medidas provisórias que são editadas. Isso vem, não é que só atrapalha o trabalho do Congresso, não é só isso. O país todo, O problema é que você cria uma quantidade enorme de leis mal feitas, misturam vários assuntos numa mesma lei, numa mesma medida provisória. Isso acaba criando uma confusão jurídica no país. E, sobretudo, para o cidadão que, pela Constituição e pelo nosso... Ele é obrigado a conhecer a lei. E quando se você for acionado pelo Ministério Público, né, por alguma acusação contra você ou qualquer outra pessoa, se diz que o cidadão não pode alegar o desconhecimento da lei. É um pressuposto que se conheça a lei. Sim, agora, com a barafunda legislativa que se tem no Brasil, as pessoas não sabem mais o que vale e o que não vale. A quantidade de leis penais que nós temos no Brasil, é mais de 1000 leis penais, com tipos penais e penas, e as pessoas não sabem muito mais a que se fiar. Por falar em leis penais, muitas delas que precisariam estarem aí dentro desse contexto, que é a questão, a gente vê do assédio sexual dentro, o assédio moral, sexual dentro hoje ele, se eu não me engano, ele prevalece dentro da empresa, de patrão ou do chefe para o subordinado, coisa que a gente não vê hoje fora. Isso precisaria se rever isso. A Justiça do Trabalho tem sido muito rigorosa na punição de assédio moral no âmbito das empresas, sabe? Os empregados. Mas fora, né? A gente não vê muito isso, né, senador? Fora das empresas a gente não vê muito, né? Não, essa situação. Quer dizer, não há uma situação fora, a lei não ampara fora do âmbito das empresas. Teria como enquadrar, sim. Teria como enquadrar, né? Mas onde o assédio, ele se caracteriza especialmente onde há uma relação de subordinação. Né? Isso é muito comum em empresas e também, às vezes, no ambiente escolar e universitário. Isso, escolar e em casa. No funcionalismo público também. Você tem um chefe que se considera no direito de fazer piadinhas para a funcionária, né, de ficar bancando o gostosão ali, dando a volta e tal. Isso realmente... existe já a legislação para isso, o que não há é a ação efetiva da Justiça. Tá certo. Nós estamos entrevistando no Minha Cidade, hoje aqui na TV Cidade, o senador Aloysio Nunes. E é uma oportunidade bastante importante para você, telespectador. Eu quero informar que nós estamos ao vivo pela internet, né? Essa entrevista ela está sendo colocada para você à disposição na internet e também na nossa querida cidade de Santo Anastácio, né? Muito obrigado pelo carinho. Nós vamos a um pequeno intervalo. Na sequência, nós temos aqui assuntos importantes a serem abordados, principalmente o senador,
ele assume uma responsabilidade grande. Mesmo sendo da oposição, recebe a missão da Comissão da Verdade. Será que o governo imagina ou pensou como vai ser esse trabalho no futuro? Uma pessoa tão séria e honesta como é o senador Aloysio? Nós vamos destacar isso no próximo plano. Voltamos em instantes com Minha Cidade.